Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do nosso Plantcast. Meu nome é Carla Vilaça, sou consultora de desenvolvimento técnico da ICL. O nosso assunto de hoje explora algo que no campo é imperceptível aos nossos olhos, mas indispensável ao metabolismo das plantas, os estômatos. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Neste episódio, vamos conectar ciência de ponta com práticas de manejo agrícola, com especial atenção à nutrição mineral de plantas. E para essa conversa especial, recebemos o professor Danilo de Menezes Dalloso. Professor Danilo possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, mestrado e doutorado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa, com período de doutorado sanduíche no Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, na Alemanha. Atua nos seguintes temas: fisiologia de plantas sob estresse, metabolismo redox, metabolômica e fisiologia estomática. Desde 2016, é professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Ceará. Em 2023, assumiu o cargo de presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal e de coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Ceará. E é cofundador da Force Metabolomics, uma startup que fornece serviço de análises bioquímicas e metabolômicas. Muito obrigada, professor Danilo. Seja bem-vindo ao Plantcast. Estamos muito felizes com a sua participação. Olá a todos. Obrigado, Carla. Obrigado, ICL, pelo convite. Vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês da ICL. E participa conosco também do Plantcast a Verônica Lorena. A Verônica é a nossa pesquisadora. Muito obrigada, Verônica, por contribuir conosco no Plantcast. Muito obrigada, Carla, pelo convite e muito obrigada, professor Danilo, por participar com a gente dessa conversa muito importante para compartilhar conhecimentos com os nossos ouvintes. Então, vamos iniciar, de fato, o nosso Plantcast já com a pergunta para o professor Danilo, que nós queríamos, antes mesmo de abordarmos fotossíntese e nutrição mineral, se o senhor poderia nos explicar o que são os estômatos e qual a importância das trocas gasosas reguladas por eles, e qual a importância e qual a relação, dos estômatos, das trocas gasosas para a produtividade das culturas agrícolas. Obrigado, Carla. Ótima pergunta para a gente começar. Os estômatos são estruturas que a gente encontra nas epidermes da planta, majoritariamente nas folhas, A gente tem essa percepção de que só tem estômato na folha, mas não, O estômato está por toda parte. Caule, flor, diferentes estruturas da flor, a gente tem estômato, tem estômatos no fruto também. E essa estrutura é composta por duas células guardas, que circundam um poro, e esse poro é dinâmico, então ele abre e fecha para permitir as trocas gasosas que a gente chama, Então seria principalmente a entrada de CO2 para a fotossíntese e a saída de água pela transpiração, Então, se ele permite, a gente diz que essa é uma barreira difusiva ao CO2, Então, para o CO2 chegar lá no sítio de carboxilação das enzimas carboxilases, a mais famosa, a rubisco, ele precisa passar por essa barreira, Então, os movimentos estomáticos, que é essa abertura e fechamento do poro, a gente diz que é uma limitação difusiva para o CO2, Então, se você tem uma planta com estômago menos aberto, pode ser gerado isso por diferentes situações, nutricionais, estresse, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Diretamente isso então afeta a produtividade, Menos CO2 para dentro da folha, menos fotossíntese e menos produtividade, Então, estômatos não só tem esse papel, de estar diretamente relacionado à produtividade, mas também a tolerância a diferentes tipos de estresse, principalmente a falta de água, porque uma das coisas que a planta precisa fazer nessa situação é não deixar que perca muita água, ou seja, para a planta não se desidratar. Então aí o estômago fecha
de forma a diminuir a transpiração, né? E dados recentes têm mostrado que algumas plantas, inclusive pesquisadores brasileiros, conseguem absorver água através do estômago, né? Então a gente sempre estuda nas disciplinas o fluxo de água sendo solo, planta e atmosfera, né? Mas existe também o fluxo reverso, né? Ou seja, a água da atmosfera pode entrar dentro da planta e inclusive ir até a raiz via estômago, né? Que a gente chama de absorção de água foliar, tá? Então o estômago tem esse duplo papel, né? De influenciar tanto a troca de CO2 e água, sendo para dentro ou para fora da planta. Fazer uma pergunta para o doutor, que já que tocou a questão desse fluxo de fora para dentro. Eu Uhum. entendo que assim, nas nossas condições climáticas, que são muito mais, com o ambiente sempre mais seco, esse fluxo eu poderia ser um pouco limitado. Mas isso, por exemplo, poderia afetar a eficiência da aplicação de produtos foliares, e isso poderia levar a uma recomendação de qual que é o melhor momento para eu aplicar um produto via foliar para melhorar essa possibilidade, esse fluxo inverso? Perfeito, Verônica, muito boa pergunta. A gente não tem uma explicação assim, vamos dizer assim, muito bem documentada cientificamente falando, né? Mas a gente tem evidências de absorção de água pela folha, tanto em florestas úmidas, né? Ou seja, plantas de Mata Atlântica, de Amazônia, né? Que as florestas são muito úmidas, ou seja, você tem uma umidade muito alta que favorece a absorção de água por essas folhas. E a gente tem também um estudo da professora Arlete, lá da UFC, que mostrando que plantas da caatinga, ou seja, um ambiente muito seco, também consegue absorver água pelas folhas, né? Em relação a como isso pode afetar a eficiência, né, de absorção de produtos, né, que a gente tem por aplicação foliar, isso pode afetar, sim, tá? Mas a gente ainda não tem, a gente tem muito pouco estudo para dizer qual seria o momento ideal. Isso também vai depender do ambiente, né? E também da planta, tá? Então, assim, essa parte de absorção de água pelas folhas é muito novo, tá? Então, assim, a gente ainda está engatinhando, vamos dizer assim, no conhecimento dessa área. Muito interessante. Acho que é um bom ponto para a gente ficar de olho nesses trabalhos, porque ajuda também a gente no desenvolvimento e nas próprias recomendações de produtos. Uma outra pergunta também que vem de uma pessoa que tem estudado um pouquinho de fotossíntese. Nessa questão que você mencionou das limitantes difusivas, a gente sabe que você pode ter limitantes desde o ponto de vista dessa difusão, dessa entrada de CO2 na planta, quanto do próprio processo de carboxilação. Qual que você acha que nesse nosso cenário atual de mudanças climáticas é a principal limitante para a fotossíntese? A questão difusiva ou a questão da parte bioquímica ou a carboxilação mesmo do processo? Ótimo. Assim, o que a gente tem de evidências, assim, tudo. Quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando aí de vários tipos de estresse, né? Temperatura, o aumento da concentração de CO2, a escassez de água, ou às vezes até o excesso de chuvas, né? E aí você tem tudo isso combinado com a presença de patógenos, né? No ambiente, que aí complica um pouco a história. Se a gente isolar os fatores, tudo vai depender, como todo fator de estresse, da intensidade, né? Então, temperaturas, se a gente pensar em aumento da temperatura, até uma certa temperatura, a fotossíntese é estimulada, isso faz com que a concentração interna de carbono dentro da folha baixe, e isso faz com que o estômago abra, né? Então, ou seja, se a gente pensar só a temperatura isolada, a gente pode imaginar uma planta que faz mais fotossíntese e transpira mais, tá? Mas, associado à mudança climática, você tem um aumento da concentração de CO2, né? Que é um indutor de fechamento estomático. Então, você aí, dependendo da temperatura, né? E dependendo, obviamente, da sensibilidade da planta, do cultivar, e enfim,
você vai ter dois efeitos antagônicos. Um, temperatura estimulando a abertura estomática, estimulando a fotossíntese e a abertura estomática, e o aumento do CO2 estimulando a fotossíntese, mas diminuindo a condutância estomática, né? Tá, então nesse caso você tem dois fatores antagônicos, e aí, para complicar mais a história, você coloca um fator que é falta de água, por exemplo, né? Que a gente tem visto corriqueiramente, períodos de estiagem mais longos, né, e duradouros. Nesse caso, é um fator forte de fechamento estomático, né? Então, eu imagino que a nível de ecossistema, o que a gente tende a ter é um fechamento estomático, porque você tem aí aumento da concentração de CO2 e falta de água, né? Dois fatores que induzem fortemente a redução, né, da condutância estomática. Já em relação a outra limitação difusiva, que seria a limitação da própria células do mesofilo, né, que a gente chama de condutância mesofílica, eu acho que a gente não tem dados suficientes para dizer assim, como esses fatores isolados e combinados vão afetar a condutância mesofílica, tá? Então a gente ainda está assim, nesse, vamos dizer, num limbo, né? Até porque estudos de condutância mesofílica são mais raros do que estudos de condutância estomática, então a gente tem um nível de conhecimento um pouco menor, sabe? E aí na bioquímica seria um pouco mais assim, como eu falei, até um certo limite a temperatura estimula a fotossíntese, né? Agora, obviamente, cada planta tem as suas próprias sensibilidades, né? Se você pegar uma planta de caatinga ou plantas agrícolas que a gente cultiva no Nordeste, por exemplo, caju, é extremamente termotolerante, né? Então, a sensibilidade à temperatura dessa espécie não se compara com uma espécie que cresce no Sul, né? Trigo, por exemplo, tá? Então, aí vai variar de acordo com a espécie, com a região. Professor Danilo, e como o senhor bem comentou, além das alterações do ambiente, né, as alterações que no campo a gente diz as alterações climáticas, né, como o senhor observa que a nutrição, né, como que o manejo nutricional ele pode otimizar ou mesmo prejudicar, né, mas pensando de forma mais positiva, como que nós podemos otimizar esse funcionamento dos estômatos e até aumentar a produtividade das culturas com o manejo nutricional? Perfeito, ótima pergunta. A gente tem, sim, dados há mais de 100 anos, assim, sobre os papéis de íons, né, na regulação estomática. E a partir dos anos 60, certo, com artigos ali de 1960, 1962, descobriu-se, né, que o potássio é um dos principais reguladores dos movimentos estomáticos, né? Isso porque, para o estômago abrir, precisa entrar osmólitos, né, dentro da célula guarda, que isso vai baixar o potencial osmótico da célula e aí entra água, né? E aí o estômago abre. E já foi mostrado por, assim, inúmeros trabalhos. A gente tem, talvez esse papel do potássio na abertura estomática seja um dos eventos fisiológicos mais bem caracterizados na fisiologia vegetal, porque a gente tem a caracterização em inúmeras plantas, a clonagem, a caracterização bioquímica dos transportadores, dos genes, assim, tanto a parte bioquímica, biofísica, eletrofisiológica, enfim. Potássio é um elemento chave, tá? Então a primeira coisa é isso, né? E a outra coisa que vem em paralelo a isso é, como o potássio tem carga positiva, as células guardas, assim que acumulam potássio, precisam acumular ânions, né? E aí entra cloro e nitrato, tá? Que são, sabidamente, os dois contraínhos, né, que balançam a carga aí do potássio, mais bem caracterizados. E nesse sentido, a gente também tem uma ampla caracterização dos transportadores a nível bioquímico, estrutural, eletrofisiológico, toda a cascata de sinalização de fechamento estomático, enfim. Isso tudo está muito bem caracterizado, tá? Então, se o produtor não tomar cuidado, principalmente com potássio, adubação nitrogenada e o cloro, né, vai ter sérios problemas com a regulação estomática. Outro elemento muito importante é o cálcio, né? Então, o cálcio é um elemento chave para fechamento estomático. Não há fechamento estomático praticamente sem cálcio, né? Então, esses quatro são os mais bem caracterizados. Existe alguma coisa,
assim, uma evidência pequena, mostrando que o sódio poderia atuar de alguma forma como osmólito, mas não seria tão importante como o potássio, tá? E na verdade, assim, como a gente, desde essa década de 60, 70, a gente tem essas evidências ressaltando, né, o papel do potássio, isso acaba que mascarou, eu diria, a gente descobrir novas funções de outros elementos, né? Então a gente acaba focando muito em potássio, porque já é um evento bem estabelecido na ciência, né? A gente sabe que a ciência muitas vezes a verdade é passageira, vamos dizer assim, né? Porque a gente pode descobrir outros mecanismos e tal, mas esse do potássio é muito claro, né? Então muita Sim. gente trabalha com potássio e esquece dos outros elementos, né? Então eu acho que antes dessa descoberta do potássio, a gente tinha algumas evidências com outros elementos que foram deixados meio de lado. Eu acho que essa parte demanda micronutrientes, por exemplo, a gente sabe quase nada, né, sobre o papel deles na regulação estomática. Isso é uma coisa que falta, eu acho, na literatura de fisiologia estomática. Tá? E o senhor acha que com talvez esse aumento na produtividade, que a gente aumenta nos patamares produtivos, na verdade, você acha que algum desses micronutrientes poderia ter o papel mais importante ou cumprir um papel de peso nessa regulação estomática que a gente deveria ficar um pouquinho mais de olho? Olha, a gente tem a regulação estomática, ela é bem complexa, porque no seguinte, as células guardas, elas são de certa forma autônomas, né? Então elas conseguem responder ao ambiente de forma autônoma, mas elas dependem muito de sinais das células mesofílicas, né? Então, assim, fotossíntese e condução estomática, elas são diretamente acopladas, né? Então um influencia o outro. Então, assim, qualquer coisa e a gente tem evidências de que metabolismo de açúcar e ácidos orgânicos das células mesofílicas afetam a condução estomática. Ou seja, qualquer fator que interferir na taxa fotossintética ou na exportação de açúcar, e aí a gente pode citar magnésio, cloro, nitrogênio, né, que fazem parte de alguma forma da fotossíntese ou da exportação de açúcar, você vai afetar a condução estomática, tá? Um trabalho bem interessante, recente, de um grupo espanhol, mostrou que se a gente usar o cloro como um macronutriente, ou seja, se eu aplicar muito cloro, eu tenho uma redução da taxa de condução estomática e também tem uma redução da que a gente chama de densidade estomática, que seria o quanto de estômago tem por área, né, na folha, que é também um fator-chave para determinar o quanto que a planta faz fotossíntese e o quanto que a planta faz transpiração, né? Então, usando o cloro como macronutriente na concentração de 5 milimolar, esses autores mostraram que diminui GES, né, a condução estomática, diminui a densidade estomática, só que aumenta a condutância mesofílica, que é aquela resistência das células de dentro da folha, né? E isso leva a maior eficiência do uso da água, tá? Então, essa é uma coisa promissora, né? Mas não testada, eu acho, né? Eu nunca vi nenhum trabalho testando isso a nível de campo. Isso foi um trabalho feito com, se eu não me engano, é tomate, não tenho certeza, tá? Mas é uma coisa promissora. Outras duas estratégias promissoras que eu vejo é o uso de magnésio e o uso de selênio, né? Selênio, a gente tem um trabalho em parceria com o professor André Reis, que a gente sabe que o selênio afeta a condução estomática, mas ainda a gente não sabe ainda se é de forma direta ou indireta, né? A gente vê muitas mudanças no metabolismo de açúcar na folha, que pode ser a via pela qual isso afeta a condução estomática, né? Então a gente não sabe qual é o mecanismo, mas sabe que afeta. E já que o senhor estava falando bastante da parte de metabolismo e perfil metabólico, e todas essas técnicas mais recentes de metabolômica ou de metagenômica está muito na moda. Como que a Sim. gente pode utilizar essas novas técnicas para integrar com esse conhecimento do efeito nutricional no metabolismo, no entendimento no metabolismo geral da planta? Ótimo, boa pergunta. A gente tem um estudo recente agora, publicado na Nature Plants,
demonstrando que açúcares que são produzidos nas células mesofílicas, ou seja, produzidos pela fotossíntese, né, são transportados via apoplasto para as células guardas e ali eles estimulam a abertura estomática até uma determinada concentração, né? Então, quando a planta começa a fazer fotossíntese, ela exporta esse açúcar chega lá na célula guarda e esse açúcar otimiza, né, a abertura estomática. Então, essas técnicas, elas são importantes para você ter um panorama geral do que é que está acontecendo, né? Então, essa informação que eu acabei de te dizer foi só simplesmente possível através de técnicas de isolamento de apoplasto, por exemplo, né? E de você conseguir desenvolver uma análise metabolômica com esse fluido, né? Esse fluido apoplástico. Então, assim, a técnica em si, ela é mais útil para você desvendar mecanismos. E através dos mecanismos você desvenda quais são as aplicações tecnológicas, né? Ou biotecnológicas. Ah, uma outra frente que a gente usa muito essas ferramentas, né, é para entender o funcionamento das células guardas, né? Então a célula guarda é uma célula, acho que é talvez a célula mais complexa da planta, porque ela é muito diferente de tudo. Ela não se parece com tecidos dreno, não se parece com tecidos fonte. Ela tem um metabolismo muito particular. Então, cada experimento que eu faço com célula guarda, eu fico ainda mais surpreso, assim, eu já trabalho com isso há mais de 10 anos e eu não consigo entender até hoje. Então essas técnicas trazem muita informação, né, então qualquer técnica ômica vai te trazer uma enorme gama de dados, né, que vai te permitir aí elaborar novas hipóteses, novas perguntas e você vai refinando o conhecimento para tentar entender, né. A gente só controla aquilo que a gente consegue entender. Então, para controlar, né, uma planta, no sentido biotecnologicamente falando, né, você precisa entender o funcionamento, senão você não vai conseguir. Você pode até dar um tiro no escuro, mas a chance de você acertar é pequena, né? Excelente, professor. Nossa, é um universo assim tão interessante. À medida que o senhor vai falando, a gente vai imaginando quanta coisa ainda a gente pode descobrir, estudar. E aí, até aproveitando nesse sentido, o senhor acha que os avanços que nós temos e que ainda teremos, né, em biotecnologia, em fisiologia molecular, o senhor acha que esses avanços podem revolucionar a forma como hoje a gente entende a nutrição mineral? Ou se não revolucionar, complementar, né, hoje o nosso entendimento, né, sobre nutrição de plantas? Sim, não, com certeza. Eu acho que esse é o caminho, porque a gente tem várias culturas já com uma certa estabilidade na produtividade, né? No mundo todo, né? Então a gente está muito próximo do limite produtivo, diria, né? Com as técnicas que a gente vem utilizando nos últimos 100 anos aí de domesticação de culturas agrícolas, né? Então, a partir da para frente, é claro que muitas espécies ainda têm uma janela de desenvolvimento muito grande, né? A nível nutricional, a nível de manejo, né? Mas as espécies que a gente tem muita coisa já, né? Soja, arroz, milho, acho que a biotecnologia é o caminho, né? E nesse sentido, a gente, trazendo para o lado estomático, a gente tem alguns exemplos muito interessantes, assim, que são transformações que a gente chama de optogenéticas, né? Que você ativa os canais. Por exemplo, eu tenho um trabalho muito interessante mostrando a ativação de canais de potássio especificamente na célula guarda, né, e mostrando que isso afeta demais a produtividade da cultura. Então, assim, a gente está com a biotecnologia e com essas ferramentas, de biologia molecular, de bioquímica, eletrofisiologia, descobrindo quais são os gargalos que a gente ainda pode manipular para aumentar a produtividade, né. Então, às vezes a gente está no laboratório ali trabalhando igual um maluco, mas no fundo tem né, uma aplicação lá na frente, mas produtividade é uma equação complexa, né? Não é simples, porque se a gente pensar em estômago, há quem defenda plantas com estômatos constitutivamente abertos, né? Porque isso facilitaria a entrar CO2 para a planta, ela faria mais fotossíntese. Mas o estômago é uma porta aberta para a saída de água e entrada de patógenos também, né? Então, assim, não é simples você
levar o estômago no sentido da produtividade sem que você torne essa planta mais susceptível ao estresse, né? Então, a biotecnologia, ela tem encontrado alvos que fogem um pouco desse paradigma de crescimento e defesa, sabe? E aí a gente tem vários grupos trabalhando nesse sentido, principalmente em relação à defesa contra patógenos, né? Porque uma planta que se defende bem, cresce pouco e vice-versa. Então eu acho que a biotecnologia vai encontrar caminhos, né? Alvos genéticos, ou não só um, mas mais de um, para a gente melhorar, ou pelo menos manter a produtividade nesse clima totalmente estranho que a gente tem vivido, né? Excelente, professor, muito obrigada. E antes de finalizar aqui o nosso Plantcast, nós falamos no início que o senhor é cofundador da Force Metabolomics, que é uma startup, né, com serviços de análise bioquímicas e metabolômicas. Como o nosso ouvinte, né, como o produtor, os consultores, eles podem localizar você, né? Como que eles podem entrar em contato com o senhor? Sim, essa startup a gente criou baseado numa demanda que a gente percebeu não só dos pesquisadores, mas da parte das indústrias, né, da área de agrárias, né? Nós temos a expertise, né, de fazer análises metabólicas e bioquímicas, né? Então, muita gente precisa caracterizar os seus produtos a nível de concentração de proteína, concentração de carboidratos, de açúcares solúveis, de amido. E também a gente fornece, né, o serviço de metabolômica, que é um serviço mais completo, né, em que você vai ter uma noção mais geral do perfil de açúcar, de ácido orgânico e de aminoácidos, né, que eu acho que é extremamente importante para a agricultura. Nós estamos localizados lá na UFC, né, em Fortaleza. Quem quiser falar com a gente pode mandar um e-mail para a gente, forcemetabolomics@gmail.com, ou então acesse o nosso Instagram, né, Force Metabolomics, e a gente entra em contato para fazemos serviços para o Brasil inteiro e agora já estamos fazendo para a América Latina também. Bom, professor Danilo, eu gostaria realmente de agradecer a sua participação. Foi realmente uma conversa muito rica. Se fosse pela minha vontade, eu ia continuar fazendo perguntas o resto do dia, porque realmente sou uma apaixonada pelo tema e gostei demais da possibilidade de integrar essas ferramentas com o entendimento como as plantas estão sendo afetadas pelas mudanças e como a gente vai demorar ainda para realmente entender tudo isso. Foi realmente uma conversa muito rica. Eu espero que os nossos ouvintes consigam aproveitar tanto quanto a gente. Muito obrigada, professor Danilo, por ter aceito o nosso convite para participar do Plantcast. Eu faço das palavras da Verônica as minhas. Foi uma conversa muito, vou usar o termo encantadora, mas porque para nós que somos apaixonados pela fisiologia, é muito bom falar sobre esse universo, né? E falar sobre os estômatos e todas as possibilidades que nós temos. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e dividir todo esse conhecimento com nossos ouvintes. Obrigado, Carla, obrigado, Verônica, foi um prazer. Antes de a gente finalizar, eu queria só deixar uma mensagem que esses dias o professor Fábio da Mata aqui da UFV me contactou perguntando se tinha, né, algum produto no mercado já especificamente voltado a estômatos, né? E até onde eu sei, não tem um produto desenvolvido para estômatos, né? Então, é um gargalo que a gente tem na fisiologia vegetal hoje. É claro que a gente tem vários produtos que no rótulo tem, né, interfere com a condução estomática, blá, blá. Ele não foi desenhado especificamente para isso, né? Então a gente tem aí uma possibilidade, né, de avançar no conhecimento juntos, né, empresa e academia, para buscar moléculas. E a gente tem feito isso no nosso grupo, buscar moléculas que aceleram o movimento estomático, e assim a gente pode ter plantas mais versáteis, né, que consigam abrir o estômago mais rápido, fechar mais rápido e assim perder menos água, fazer mais fotossíntese e assim por diante, tá? Um abraço a todos, muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Danilo, e chegamos ao fim de mais um episódio. Conversamos com o professor Danilo Dalloso. Professor Danilo, agradecemos imensamente sua participação e pelas valiosas contribuições.
e que esse conhecimento inspire as práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis, o desenvolvimento, né, dos produtos voltados e pensados para o estômago. E se você, ouvinte, gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse episódio e ajude a levar informação de qualidade para mais pessoas. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.